Palavra de Deus, livro dos Provérbios, capítulo 18, acho que muita gente não achou ainda, versículo 24. Vamos juntos? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Essa semana, uma pessoa muito querida nossa mandou uma mensagem para animar e disse assim: não importa o tempo que a gente fique longe, mas você sempre vai estar no meu coração. E isso alegrou muito a Elimara, né? Ela me mostrou assim, com muita alegria essa mensagem que essa pessoa querida, amiga nossa, nos enviou. E de fato, irmãos, há amigos mais chegados do que um irmão. E eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre o que é ou como é um verdadeiro amigo. Mas antes eu convido você que ore e que peça ao Senhor que fale ao teu coração através da palavra dele. Vamos orar? Pai bendito, aqui está a tua palavra lida, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor que venha nos instruir, venha nos dar a sabedoria e o crescimento, o amadurecimento espiritual, de maneira que aquilo que temos ouvido da tua parte se torne e se transforme em nossas vidas em prática, em hábitos e em comportamento segundo o teu coração, meu Pai. Nós assim clamamos, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus e pedimos, abençoa cada pessoa que ouve esta palavra, que recebe do teu Evangelho agora, que o Senhor venha operar em nossas vidas no nome de Jesus. Essa semana também eu estava lá passeando pela internet e de repente eu assisti um vídeo em que duas moças, uma lá com seus 40 e poucos anos de idade, a outra por volta dos seus 30, uma encontrou com a outra na rua e pararam, se cumprimentaram, como naturalmente as pessoas fazem, e aí aquela que era um pouco mais velha disse assim: hoje à noite eu vou sair com os amigos, vamos num barzinho, vou sair com os amigos. E aí a outra moça pensou: como é que é isso? No barzinho, no lugar onde eles servem comida, servem bebida, normalmente tem alguém tocando, alguma coisa assim e tal. A moça virou e falou: não, estou perguntando como que é ter amigos. Essa é a minha pergunta. Como que é ter amigos? Por que isso tem sido algo tão preocupante no nosso tempo? Nós, especialmente aí com a experiência de lockdown, de afastamento social e distanciamento, aquilo que já estava se tornando uma tendência na nossa sociedade, que é o isolamento, a solidão, o distanciamento entre as pessoas, o afastamento presencial e a troca pelo virtual, isso se tornou assim, isso se agravou, acelerou e tornou as pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Mas a amizade, irmãos, é algo para se valorizar, e a Bíblia coloca isso daqui com um peso muito grande, quando ela diz que há amigos que são mais chegados, mais próximos do que irmãos. Todo mundo que tem aqui um amigo, e a Bíblia está aqui nos dizendo que não é necessário ter muitos amigos, né? Quem tem muitos amigos aqui, pelo contrário, acaba se dando mal, porque na verdade essa é uma amizade muito parecida com a amizade de rede social, né? Que você tem lá às vezes 5 mil, não sei quantos mil amigos na rede social, mas que você não conhece, que você não pode contar com essas pessoas, não pode se aproximar de fato profundamente, não pode confiar nessas pessoas, né? Mas a amizade verdadeira, a amizade que vale a pena, ela precisa ser cultivada, e ela precisa ser, para ser cultivada, precisa ser compreendida, o que de fato nós devemos compreender como uma amizade verdadeira. No início do culto, nós lemos um texto da palavra do Senhor, um dos textos mais pesados da Bíblia, quando o salmista Davi, ele está ali confessando o seu pecado, reconhecendo a sua condição de completa queda diante de Deus, quando ele simplesmente, para ficar com uma mulher que ele desejava, ele acabou
sujando as suas mãos de sangue, matando o marido daquela mulher, ainda que indiretamente, ainda que dentro da legalidade, ainda que ele tivesse feito tudo dentro de uma normalidade, porque esse moço foi morto lá no meio da guerra, mas colocado numa situação, vamos dizer assim, quase que numa emboscada, né? Urias, o esposo de Batseba, Davi foi o responsável por aquilo que aconteceu. Davi foi o culpado daquela morte por causa de um desejo carnal, um desejo pessoal que ele não soube, ou não se dispôs, ou não prestou atenção, não tomou o devido cuidado para que não viesse cair nas tentações que estão todos os dias diante de mim e diante de você. Ele adulterou com Batseba, ele matou o marido de Batseba e depois ele se casou com Batseba para tentar, vamos dizer assim, consertar aquela situação. Mas quando nós lemos o iniciozinho daquele salmo, e antes que comecem os versículos naquilo que é o título do salmo, a Bíblia diz ali que este salmo é um salmo que Davi compôs depois que Natã veio até ele, em outras palavras, ou para resumir bem a situação, apontou o dedo na cara dele, disse que ele estava errado, pôs o dedo na ferida e disse para ele o seguinte: olha, você não podia, não tinha o direito de ter feito o que fez, e não tinha de fato. E ali, então, só depois desta palavra de Natã, é que ele reconhece o seu pecado e que ele compreende tudo aquilo que ele havia feito, se arrepende diante de Deus e pede a Deus que esteja perdoando, pede a Deus que esteja tratando com a sua vida. Mas isso só foi possível, essa reconciliação de Davi com Deus, esse retorno ao propósito do Senhor, uma visão, uma compreensão da sua própria condição de pessoa pecadora e caída, só foi possível porque alguém chegou e se aproximando dele, disse: você está errado, você precisa mudar. E quem fez isso foi um grande amigo dele, chamado Natã. E eu queria então convidar você que fosse lá para o segundo livro de Samuel, no capítulo 7. E nós vamos ver um pouquinho dessa história e com Natã aprender um pouco sobre a verdadeira amizade. Natã, esse amigo de Davi, ele tinha o seu próprio nome, né? Já nos dá a ideia daquilo que é um verdadeiro amigo. A palavra Natã significa dádiva ou presente. Ou seja, Natã se aproximar de Davi naquele momento de distanciamento de Deus, para poder mostrar a ele que estava errado, foi um presente de Deus para a vida de Natã. E o verdadeiro amigo, uma pessoa com quem você possa contar, confiar, a quem você possa abrir o coração a qual possa confiar em você de tal maneira que ela lhe abra também o coração, irmãos, é um presente de Deus, é uma bênção do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, olha só o que diz os 3 primeiros versos. Diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi na sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Natã, além de ser amigo de Davi, era um dos profetas que havia em Israel. Ele disse o seguinte: olha, eu moro numa casa de servos, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Olha que coisa linda, irmãos. Conforme eu disse aos irmãos, Davi estava no melhor momento da vida profissional dele. Um homem bem sucedido, um rei reconhecido em todo o mundo. O seu exército já havia conquistado todos os lugares onde eles queriam de alguma maneira dominar. Eles tinham provisões de todas as formas, vindo de todos os lugares, e havia paz ali dentro de Israel, havia segurança dentro de Israel, e os inimigos de Israel, na verdade, eles estavam sendo acuados por eles, porque o exército de Israel,
território de Israel estava cada vez expandindo mais através do trabalho que o rei Davi estava fazendo. E Davi já tinha uma coisa que para nós hoje parece algo, vamos dizer assim, tão simples, mas que para os antigos era algo inusitado. Ele agora tinha uma casa boa. Olha que era o rei que estava falando. Às vezes você reclama aí do lugar onde você mora, você reclama que precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, tem que reformar aquele armário, tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo outro, tinha que fazer mais um quarto, precisava ter uma piscina. A gente começa a reclamar de tanta coisa. Gente, era o rei agradecido a Deus porque agora ele morava numa casa que não era uma tenda. E tudo estava indo bem na vida dele. E aí de repente ele para e pensa, gente, eu tenho tudo, eu já conquistei tudo, eu consegui tudo, eu moro numa casa lindíssima, mas a arca de Deus não tem um templo, não tem um lugar de adoração aqui dentro de Israel. Alguma coisa precisava ser feita. E ele então procura quem? Procura o seu amigo, para dizer, para confidenciar, olha, eu estou com esse desejo, quero fazer essa casa, quero construir. Qual que é a reação de Natan, irmãos? O que o Natan diz para ele? Vai lá, meu filho. Tudo que veio da tua mente, tudo que veio do teu coração, vai junto, estou contigo. Não perca a oportunidade. Isso é um amigo, irmãos. Isso é um verdadeiro amigo, né? Verdadeiro amigo é aquela pessoa que incentiva o outro sem inveja. Você já passou, tenho certeza, por essa experiência de receber uma dádiva de Deus, de receber uma bênção do Senhor e ter medo com quem você vai compartilhar isso. Porque ao invés de se tornar um motivo de alegria para as pessoas, se torna um motivo de inveja. Se torna um motivo das pessoas olharem para você assim, de uma maneira diferente, e ao invés de aproximá-las, de alegrá-las, de motivá-las, aquilo vai entristecê-las. E aí você então se fecha. Davi sabia que aquilo que estava no coração dele, as vitórias, as conquistas, as bênçãos de Deus, ele podia compartilhar com Natan, porque Natan era um amigo. Um amigo que mais do que simplesmente alguém que se alegrava com as conquistas dele, queria vê-lo crescendo cada vez mais. Queria vê-lo bem sucedido ainda mais. Porque é isso que faz um verdadeiro amigo. Quer te ver de pé. Quer te ver para cima. Irmão, irmã, se você tem pessoas na tua convivência que estão sempre te espizinhando, sempre te pesando, sempre querendo de alguma forma mostrar aquilo que está de ruim na sua vida, quando você tem algo bom a falar, a demonstrar, você precisa tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você precisa se afastar, que você precisa isolar, descartar essa pessoa, porque isso tem sido dito aí mundo afora, né? Você tem que se afastar dessas pessoas que te fazem mal. Não, você tem que se proteger, você não precisa se afastar. Você tem que saber que quando ela vier com uma palavra que te espezinha, que te maltrata, você não precisa levar aquela palavra para o teu coração. Aquela palavra pode entrar no ouvido e sair no outro. Mas isso não necessariamente faz com que você tenha que se afastar dessa pessoa, se isolar dessa pessoa. Mas você tem que saber aquelas pessoas com quem você pode contar e que vão se alegrar naqueles momentos de conquista da tua vida. Porque nos momentos de dor, de luta, muita gente aparece para poder dizer para você assim, olha, estou aqui, pode contar comigo. Mas às vezes naqueles melhores momentos da tua vida, por causa de inveja, por causa da dureza de coração, e porque muitas vezes as pessoas têm aquela tendência de achar que se o outro está bem, ela está mal, quando isso não é a realidade, as pessoas não sabem lidar com os nossos sucessos, com as nossas conquistas, com as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, aprenda a identificar esse verdadeiro amigo, que quando você conta uma bênção para ele, ele se alegra, ele sorri, ele fica feliz, ele fica contente. E invista mais nessa amizade, invista mais nesse relacionamento, e seja assim com essa pessoa também, né? Deseje o bem do teu irmão, seja esse amigo. Não é só para você escolher um amigo que eu estou trazendo essa mensagem, para que você se torne esse amigo, que se alegra com aquilo que os outros conquistam, com as vitórias do outro,
e os incentiva sem que isso estraga, gere no teu coração inveja, dor, amargura, tristeza, né? Porque quantas vezes isso acontece, né? O irmão dá um testemunho da igreja, você ao invés de estar ali dando glória a Deus, dizendo, ah, Deus, o Senhor, hein? Puxa vida, lá, o irmão todo dia o Senhor está abençoando, e eu estou aqui, ó, há quanto tempo, meu joelho já está cheio de carro, de tanto orar ao Senhor, o Senhor parece que não lembra de mim, né? Às vezes eu fico preocupado com o testemunho dentro da igreja, porque as reações podem ser piores do que se a pessoa não tivesse dado um testemunho, né? Se o irmão tivesse talvez chegado lá na frente da igreja e falado assim, olha, irmãos, eu estou aqui, estou igual o salmista Davi, pequei, caí, estou no fundo do poço, todo mundo ia levantar para abraçar, para poder dar um suporte, né? Mas às vezes na hora de uma bênção as coisas ficam mais complicadas. Mas Natan não, Natan foi lá, meu amigo, vai lá, é isso mesmo, faça tudo que Deus colocar no teu coração, que isso vai ser bênção do Senhor. Mas essa história é interessantíssima, porque no versículo 4 acontece algo inusitado. O Natan saiu de lá da casa de Davi, aquela festa, aquela alegria, aquela satisfação, foi para casa, foi dormir. Antes de dormir, ele resolveu orar. Enquanto ele estava orando, Deus virou para ele e falou, Natan, aquele negócio que você falou para Davi está tudo errado. Nada daquilo que você falou para Davi é o que está no meu coração. Então você vai ter que consertar isso que você fez. Você incentivou ele a fazer uma coisa que eu não te falei que era para incentivar. Que eu não te orientei. Olha o versículo 4 aqui que diz: porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculos. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei: acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Percebeu o que Deus está falando para Natan? Natan, que hora que eu pedi para construir um templo para mim? Não estou lembrado disso. De onde vocês tiraram essa ideia? Ou seja, essa ideia que o Davi está tendo aí, não veio da minha parte, não sei de onde vocês tiraram isso. Acaso em algum momento eu pedi? Não pedi. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Lembra de Davi, quando Davi foi escolhido, lá por Samuel? Nem o pai de Davi lembrava que Davi existia, gente. Né? Foi passando aqueles irmãos, todos os irmãos ali, para que o Samuel pudesse dizer qual que era o ungido de Deus. Passaram 7, nenhum deles era, e de repente o Samuel teve que virar para o Jessé: você não tem mais um filho? Por acaso você não tem mais um filho? Ah, pai, não tem, não é. Está lá por detrás da malhada das ovelhas, né, que é como o texto está aqui descrevendo. Ô, fulano, vai lá, chama esse menino. Eu imagino que o Jessé pensa assim: mas se não for os outros, esse aí que não vai ser. Né? E era aquele que Deus havia escolhido, e conforme diz a palavra lá nesse momento, né, porque Deus não olha para a aparência, mas Deus olha o coração. E o texto continua, versículo 9: e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. De fato, né, irmãos, até hoje estamos aqui falando dele. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e os plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflija, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei
o reino. Versículo 13 diz assim, olha, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Sabe o que Deus estava dizendo para que Natã falasse para Davi? Davi, a sua ideia foi brilhante, a sua ideia foi aprovada lá no trono da graça, mas tem o seguinte, as tuas mãos estão sujas. Você não é digno de levantar esta casa para mim. Não será você que fará isso, será o teu filho. E aí, levanta o Natã no outro dia de manhã. Você já teve que ir numa reunião em que você tinha que dizer algo complicado, que você sabe que ninguém queria ouvir, e você levanta de manhã e o estômago já está ali revirando, e você começa a ficar tenso, e parece que quanto mais próximo está chegando a hora daquele momento, você tem que dizer algumas verdades para outras pessoas, aquilo vai subindo ali, né? Como um refluxo, vai subindo ali, queimando tudo para cima de você ali. Eu imagino o Natã passando essa mesma situação. Gente, ontem eu acabei de falar com o moço que ele podia fazer tudo que viesse na mente dele, e agora eu vou ter que ir lá voltar e dizer que não é nada disso. Como que o rei vai encarar esse negócio? Ele é meu amigo, mas a amizade tem limite, né? Ele tem que ter paciência, né? E ali a palavra de Deus diz, irmãos, que ele então se levantou, saiu, e com o estômago revirando ou não, ele foi até Davi e disse, Davi, não é nada disso que vai acontecer. Olha só o que ele diz aqui. O versículo 14, eu parei no 13, o versículo 14, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem, e com açoites dos filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, porque a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino servirão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Estava lá o Natã, irmãos, para mostrar que o verdadeiro amigo não tem medo de dizer aquilo que é a vontade de Deus. Se você quer de fato ser um verdadeiro amigo, ou quer buscar verdadeiros amigos, busque pessoas que estejam dispostas a lembrar a você qual é a vontade de Deus, qual é o propósito do Senhor na tua vida. Não aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que o mundo acha, aquilo que o mundo está vivendo, não. Aquilo que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita sensibilidade, onde as pessoas estão muito sensíveis a qualquer contrariedade, onde as pessoas não sabem mais se frustrarem, receberem um não, terem que esperar alguma coisa. Mas a amizade verdadeira, irmãos, é aquela que passa por cima de tudo isso, para que quando necessário for poder dizer assim, olha, não é assim que você deve agir. Não é isso que se espera de alguém que anda com Deus. Não é este o comportamento que você deveria. Mas quem que é você? Qual que é? Né? Quem é você para me dizer alguma coisa? Irmãos, ainda que isso lhe custe a amizade, o verdadeiro amigo é aquele que está disposto a dizer o que é a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Davi compreendeu, Davi preparou tudo para que aquele templo fosse construído, mas não pôs a mão. Ele disse, eu vou construir, será o meu descendente. Quando a gente lê lá depois 2 Crônicas, no capítulo 14, nós vemos o rei Salomão consagrando a casa que ele havia construído a Deus. O filho de Davi construiu um templo lindíssimo em adoração ao Senhor nosso Deus, conforme Natã havia falado aqui. Mas o tempo foi passando, e o sossego de Davi tirou dele, irmãos, o senso de vigilância. Porque é exatamente isso que acontece conosco. Se as coisas estão difíceis, nós estamos sempre alertas. Se algo está nos ameaçando, nós estamos sempre com os olhos atentos. Mas à medida que vem a paz, que vem o sossego, que vem o descanso, que vem a tranquilidade, nós baixamos a vigilância. Certa vez eu li uma pesquisa, não
vou saber precisar para você a confiabilidade dessa pesquisa, mas nessa pesquisa dizia que a maioria dos acidentes de automóveis que acontece a menos de 10 quilômetros da casa do motorista. Então pensa que você está na estrada andando 300, 400, 500 quilômetros. Você está ali alerta. Você está atento. À medida que a sua casa vai se aproximando, o seu estado de alerta vai diminuindo. E aí você corre o risco de cair. É aí que você corre o risco de tropeçar. É aí que você corre o risco de perder o foco daquilo que é a vontade de Deus. Israel estava prosperando, estava em paz, os inimigos já haviam sido controlados, as guerras já estavam acontecendo bem distantes de Jerusalém. O que acontece com Davi? No tempo que ele deveria estar lá lutando na guerra contra os inimigos que se levantavam contra ele ficou em casa. Estando em casa na hora da sessão da tarde, a televisão não pegou muito bem, ele olha para a janela ao lado, está lá a mulher tomando banho, né? Como dizia um amigo meu, só de chapéu. Ele olhou, se encantou, perdeu o foco daquilo que era o propósito do Senhor. Ele era rei, mandou chamar. Ela, não sei como que ela reagiu àquilo, o fato que ela foi, ele adulterou com ela. Para controlar aquela situação, o que ele resolve fazer? Manda que o marido dela seja colocado lá no fronte da guerra, no lugar mais complicado da guerra. Você fala, deixa o moço lá, ele é bom de luta, vai funcionar tudo direitinho. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E o que aconteceu? O exército lutou e ele foi um dos que, Urias, o esposo dessa mulher chamada Batseba, foi um dos que veio a cair na batalha. Mas eram as mãos de Davi que estavam se sujando naquele momento ali. E mais uma vez, então, ele, diante daquela situação, para poder, de alguma forma, resolver aquela situação, ela engravida dele, inclusive, né? E ele, então, resolve se casar com ela, e quando tudo ali parece resolvido, ela já está para ganhar o neném, tudo funcionando, vamos dizer assim, de volta aos trilhos, né? Deus chama mais uma vez um homem que tem o nome de presente, de dádiva, Natã, para voltar à casa de Davi e dizer assim: Davi, você é o homem que roubou a ovelhinha, a única ovelhinha que aquele homem tinha, que o seu vizinho tinha. Você, tendo milhares de ovelhas, foi lá e roubou a única dele. E Davi então reconhece o seu pecado. Davi compõe este salmo, o Salmo 51, né? Mas não é o salmo em si que demonstra, né? O salmo é um resultado, é um reflexo daquele processo espiritual que aconteceu na alma de Davi, o reconhecimento do seu próprio pecado. E ali o verdadeiro amigo estava para dizer: você pecou contra Deus. Oh, irmãos, como é bom. Há amigos que são mais chegados que irmãos. É o que a palavra do Senhor nos instrui. E o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de, inclusive, apontar o dedo para os nossos pecados, inclusive nos chamar a atenção, inclusive nos repreender, inclusive nos mostrar o quão distante de Deus nós estamos. Se nós vamos dar ouvidos ou não, é outra questão. E se você quer ser um verdadeiro amigo, você tem que ser essa pessoa que aponta, que mostra com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado. Não é para machucar, não é para espizinhar, não é para pisar, mas é para levantar o outro. A palavra exortação, ela tem exatamente esse significado. O que exorta não é aquele que puxa a orelha. O que exorta é aquele que, uma vez apontando o pecado, motiva o outro a querer ficar de pé, a querer se colocar de pé novamente. E Natã estava lá para fazer isso por Davi. E Davi reconheceu, e Davi se levantou, e Davi se restaurou espiritualmente. Mas o tempo foi passando.
E chegou o momento em que Davi envelheceu e o trono teria que ser passado para frente. O trono teria que ser dado a um dos seus filhos. E 2 desses filhos estavam ali como os principais candidatos. Né? Um deles era Adonias, e correndo por fora estava um rapazinho chamado Salomão, filho, adivinha de quem? Da Batseba. Né? Filho da Batseba. E o Natan, então, e quando Davi já estava tendente a passar o trono para Adonias, Deus fala novamente ao coração de Natan, e Natan vai até Davi para dizer: Davi, vamos lá, 2 Samuel capítulo 12, versículo 24 e 25, olha só o que diz. Então Davi veio a Batseba, consolou e deitou-se com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natan, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Aqui nós vemos Davi recebendo este filho, né? E a palavra de Deus então nos mostra, irmãos, que o Natan foi esta pessoa que veio até Davi e disse: olha, aquele a quem Deus escolheu é o seu filho Salomão. O verdadeiro amigo, irmãos, é aquela pessoa que também nos ajuda a fazer as melhores escolhas. O tempo todo a gente está tendo que decidir entre questões emocionais, questões práticas, questões do dia a dia, e é sempre bom nós termos um conselheiro, alguém que se aproxima de nós com amor, com sabedoria, com a vontade de Deus, para nos dizer assim: olha, este é o melhor caminho que você deve tomar. Esta é a melhor direção para a tua vida. Você pode ser esta pessoa que é conselheira, pacificadora, abençoadora na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos, na vida daquelas pessoas que são próximas de você. Você deve buscar essas pessoas para a tua vida também. Você pode ter milhões de amigos lá nas redes sociais, mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. E estes amigos, irmãos, para serem verdadeiros amigos, conforme a história de Natan nos mostra aqui, precisam, em última instância, ser alguém que é amigo de Deus. Não há como ser um grande amigo, um verdadeiro amigo, um conselheiro abençoado e abençoador, se antes de tudo você não for um verdadeiro amigo de Deus. Então fica este desafio à igreja, fica este chamado aos irmãos para buscar amigos que de fato te abençoam, mas para se tornar um amigo que é capaz de abençoar aqueles que estão ao seu redor também. Que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja enchendo o teu coração de alegria nesta hora, no nome de Jesus.